O mundo visto do céu. Neste episódio, Wyoming. Parque Nacional de Yellowstone. Nossa viagem começa na entrada leste do Parque Nacional de Yellowstone, onde fica o lago Yellowstone. Seguiremos pelo rio Yellowstone e começaremos a ver os fenômenos geotérmicos do parque na região do vulcão de lama. Rumando norte, descobriremos por que a vista das quedas superiores e inferiores teve um impacto dramático na criação do parque. Seguindo pelo Grande Canyon de Yellowstone, encontraremos as planícies do Vale de Lamar. No canto noroeste de Wyoming, entenderemos por que o parque é um tesouro nacional, começando com as fontes termais de Mammoth. Seguindo para o sul e conhecendo as bacias geotérmicas da cratera de Yellowstone, chegaremos à atração mais famosa, o Geyser Old Faithful, a tempo para o espetáculo final dessa viagem. Com 5 entradas para o Parque Nacional de Yellowstone, nos aproximamos da entrada leste, seguindo pelo rio Shoshone, no Vale de Wapiti, a 80 quilômetros de Cody, em Wyoming. Devido às restrições climáticas, a entrada leste para o Parque de Yellowstone fica aberta apenas de maio a novembro. Ao entrarmos no parque, vemos os picos íngremes da Serra de Absaroka, nas Montanhas Rochosas. Yellowstone, que se tornou o primeiro parque nacional do mundo em 1872, recebe mais de 3 milhões de turistas por ano. O acesso ao parque pelo lado leste é possível através do Sylvan Pass, que permite a passagem durante o inverno por meio de motos usadas na neve ou ônibus especiais. O nome foi inspirado no lago Sylvan, que fica no trajeto. Seguindo pela passagem, chegamos ao Lago de Yellowstone, o maior curso de água do parque. A bacia faz parte da gigantesca cratera de Yellowstone, escavada por erupções vulcânicas há mais de 600 mil anos. Yellowstone possui um rico habitat para mais de 60 espécies de mamíferos grandes. Vemos aqui um pequeno grupo de uapitis. No parque vivem cerca de 30 mil no total. A extremidade norte do lago está ligada ao rio Yellowstone. A ponte de pesca atravessa esse ponto de ligação, uma área de desova para a truta local. Um estacionamento recreativo perto do local é bastante procurado. Os turistas que preferem acomodações menos rústicas se hospedam no histórico Hotel Lake. Originalmente construído no final do século XIX, o hotel foi restaurado em 1990, voltando a ter a grandiosidade dos anos 20. O rio Yellowstone é o principal afluente do rio Missouri e percorre um trecho de quase 1.100 quilômetros das Rochosas. Dentro do parque, o rio tem a finalidade recreativa da pesca em barcaças. As palavras Yellowstone foram registradas por Lewis e Clark durante sua famosa expedição, após se depararem com os índios Minnetaree perto do rio em 1805. Seguindo pelo rio ao norte, entramos na região do vulcão de lama.
Essas formações foram criadas a partir de emissões de ferro e gás sulfídrico, criando o tom cinza escuro e produzindo um odor de ovos podres. Correndo para o norte a partir do rio Aiden, os primeiros sinais de corredeiras são visíveis quando o rio Yellowstone começa a descer em direção ao Grande Canyon do parque. O rio começa a cair em cascata nas quedas superiores, com uma queda de 33 metros. Com belos mirantes ao longo das trilhas nos dois lados do desfiladeiro, este é um dos locais preferidos entre os turistas. E é mais um exemplo de como a paisagem de Yellowstone foi moldada a partir de erupções vulcânicas há 600 mil anos. As quedas superiores formam uma junção, onde o fluxo de lava mais dura encontrou um fluxo mais líquido. Em 1871, o Dr. Ferdinand Aden, mesmo nome do vale, conduziu uma pesquisa geológica norte-americana sobre a região inexplorada de Yellowstone. O fotógrafo William Henry Jackson e o artista Thomas Moran se juntaram à expedição. As fotos e as pinturas das cataratas tiveram repercussão nacional. Um ano depois, o Congresso transformou a área em Parque Nacional. O rio Yellowstone ainda flui por mais meio quilômetro antes de mergulhar em direção à entrada do Grande Canyon. As quedas inferiores têm 94 metros de altura. É a maior queda d'água do parque, quase 2 vezes a altura das cataratas do Niágara. Também possui o maior volume de água em queda das montanhas rochosas. Este é o famoso mirante do Canyon, imortalizado na pintura de Thomas Moran, que hoje se encontra na Casa Branca. Essas quedas majestosas fizeram parte dos relatos quase místicos de garimpeiros que se aventuraram pelo território de Montana em meados do século XIX. Os jornais da fronteira publicaram que as quedas teriam centenas de metros de altura, referindo-se a elas como o lugar mais sublime da Terra. Dois trajetos secundários a partir da Estrada Grand Loop têm uma vista do cânion de tirar o fôlego, como o de Point Sublime, no lado sul. Nos outros mirantes, o visitante fica bem perto das quedas superiores e inferiores e tem um contato emocionante com as imponentes cataratas. Nessa viagem pelos vales ao norte de Yellowstone, podemos ver um bisão em momentos de lazer. Esses animais são nômades e vão até os planaltos verdes para o acasalamento no verão. São vegetarianos e pastam nas savanas, prados e sopés de montanhas, inclusive durante estações mais frias. O bisão é o maior dos animais do parque e acredita-se que o habitat do bisão em Yellowstone seja o único nos Estados Unidos existente desde os tempos pré-históricos. O uapiti é um animal que gosta de lugares altos e é visto com mais frequência cedo pela manhã ou no fim da tarde, ruminando nos prados durante o verão. Em 1988, incêndios florestais destruíram 36% do parque. Quando surgiu uma vegetação exuberante, a região acabou tornando-se um habitat para o uapiti. Por isso, eles também ruminam em áreas recentemente desmatadas. O uapiti macho possui belos chifres. A galhada pode ter de 6 a 8 ramificações de cada lado e pesa mais de 13 quilos. Sempre entre março e abril, o macho troca de chifres, que crescem novamente de maio até agosto.
perto dali, o rio Gardner atravessa o escarpado desfiladeiro de Sheep Eater, mesmo nome de uma tribo indígena que supostamente caça na região desses penhascos. Hoje, uma trilha espetacular pelo desfiladeiro traz o turista a um dos segredos mais bem guardados de Yellowstone, a queda d'água Osprey. Situada no desfiladeiro estreito, o Osprey criado pela cachoeira é uma recepção refrescante para o visitante nos dias quentes de verão. O parque está situado em um planalto com aproximadamente 2.400 metros de altitude, ligado por montanhas que se erguem a 3.300 metros. Geralmente, o planalto fica encoberto por nuvens, formando um cenário encantador. Situada entre o Monte Everest e a área de Mammoth, a 8 quilômetros da entrada norte, a sede do Parque de Yellowstone é composta de várias edificações com telhados vermelhos, construídas entre o final dos anos de 1800 e o início dos anos de 1900. Durante suas primeiras décadas como Parque Nacional, Yellowstone foi administrado pela Cavalaria dos Estados Unidos, pois a área serviu de posto militar por 32 anos. As construções de pedra têm capacidade para 400 moradores. Em 1918, o Exército passou o controle do parque a civis, que desde então mantém o Forte Yellowstone como sede do parque. Os prédios militares e históricos servem hoje de escritórios e moradias. Também existe uma clínica médica e o Museu Albrecht, que registra a história dos moradores do parque. Ao lado da área do Forte Yellowstone, existe uma encosta branca e mágica, coberta de carbonato de cálcio. As fontes termais de Mammoth, uma maravilha geotérmica da natureza, são um grande complexo de terraços de pedra calcária de coloração branca, canela e creme. Uma série de caminhos e escadas permite que o visitante percorra o belo cenário de rocha sedimentar. Cada uma dessas formações possui características únicas, como o extinto Liberty Cap, um cone de 14 metros formado pelo fluxo de água quente que emana de uma só fonte. Conforme a água aquecida da bacia do Geyser Norris se desloca por uma falha geológica e escapa pela superfície da terra através de fendas e fissuras, o calcário dissolvido é depositado sobre os terraços. Mais de 1.800 quilos de carbonato de cálcio fluem para a área de Mammoth diariamente. Os terraços em tons de amarelo, laranja e marrom adquirem essas cores devido às bactérias que crescem nas águas. Saímos da região noroeste de Yellowstone e continuamos nossa viagem ao sul, em direção à borda da cratera. É aqui que veremos uma bacia com as temperaturas mais altas do parque. As condições termais extremas da bacia de Geyser Norris resultam da junção de duas grandes falhas geológicas e do anel da zona de ruptura da cratera de Yellowstone. E é por esse motivo que a bacia possui as fontes termais mais dinâmicas, ácidas e quentes do parque. A água das piscinas borbulham violentamente e ficam lamacentas, transformando-se até mesmo em geysers temporariamente. Dentro dessa bacia, vemos uma fonte termal com características prismáticas, criadas pela pigmentação das bactérias que crescem na água rica em minerais. Perto da entrada oeste, fica a nascente do rio Madison, na junção dos rios Gibbon e Firehole, vistos da montanha do Parque Nacional. Continuando ao sul, vemos a bacia dos geysers inferiores com fenômenos termais espalhados em pequenos grupos. A
maioria em prados ao longo do rio Firehole. Em destaque, o Lago de Fogo e várias fontes, conhecidas pelas piscinas de lama multicoloridas. A bacia também fascina o visitante com suas fumarolas, geysers, piscinas borbulhantes e fontes termais. A redoma esbranquiçada ejeta água e vapor através de um cone rosado e branco de 6 metros de altura. A bacia dos geysers inferiores possui diversas áreas em atividade, como os lagos Firehole e Hot, que partem de um afluente do rio Firehole. O geyser Steady é o maior geyser em atividade constante de Yellowstone e do mundo. O grupo da fonte Paint Pots é o mais diversificado, com características termais da bacia inferior com fontes quentes, piscinas de lama, geysers e fumarolas. O geyser Clepsydra, nome de origem grega que significa relógio de água, possui 4 aberturas por onde a água é ejetada em 2 etapas distintas. A maior delas pode durar de 3 a 6 horas. Outro fenômeno marcante desse grupo é a fonte Paint Pots, cujo nome vem das cores em tons de vermelho, amarelo e marrom. Na primavera, essas piscinas de lama são mais ativas quando uma fonte abundante de água, oriunda da neve derretida, cria um efeito dançante nas bolhas. Nos meses mais quentes, a lama resseca e fica mais espessa. Entre as bacias dos geysers superiores e inferiores fica a bacia dos geysers intermediários, apelidada de As Terras Altas do Inferno, pelo escritor Rudyard Kipling. Este é o geyser Excelsior, que já foi o maior do mundo e libera por dia 22 milhões de litros de água no rio Firehole. O Excelsior é flanqueado pela Grande Fonte Prismática, a maior fonte termal do parque e a 3ª maior do mundo. A fonte libera mais de 2.000 litros de água por minuto. A cor muda às vezes, dependendo da temperatura da água e do índice de pigmentação das bactérias que crescem na água. O azul ultramarino é um tom forte devido ao alto grau de pureza e profundidade da água do centro. A Grande Fonte Prismática também foi retratada em outra obra sobre Yellowstone do ilustre artista Thomas Moran. Seguindo para os geysers superiores, vemos um grupo isolado chamado Bacia de Areia Preta, destacada por suas fontes termais coloridas, como as piscinas Esmeralda e Arco-Íris. A bacia ganhou esse nome devido ao vidro vulcânico preto que cobre quase toda a área. Outra atração famosa dos geysers superiores é o geyser Grotto, de formato incomum. O poço jorrante se formou ao redor de troncos secos de pinheiros, destruídos por um terremoto há milhares de anos. Com uma boa vista do geyser Old Faithful, a hospedaria de mesmo nome serve de hotel no parque desde 1904. Construído com pinheiros da região, é o maior hotel de madeira do mundo. A fundação e a lareira gigantesca foram feitas com pedras vulcânicas encontradas em boa parte do parque. A uma curta caminhada do hotel histórico, fica o Hotel Geyser Old Faithful, ou Velho Fiel. Provavelmente é o fenômeno geotérmico mais previsível do mundo. Por isso, o geyser em forma de cone também é a atração turística mais aguardada e mais visitada de todas. Assim como declaram muitos visitantes, a famosa expedição do exército norte-americano, que batizou o Yellowstone em 1870, declarou que o Old Faithful foi o primeiro geyser a ser visto.
Por isso, foi também o primeiro do parque a receber um nome. As pessoas normalmente preveem a próxima erupção quando as margens do geyser se enchem e transbordam. O Old Faithful começa cada espetáculo com uma introdução de pequenos jatos por um período de até 20 minutos. O jato aumenta em 2 ou 3 etapas até atingir a altura máxima. O geyser jorra entre 14 e 32 mil litros de água a uma altura de 32 a 56 metros. A previsão da próxima erupção é calculada na duração da erupção anterior, que dura em média de 2 a 4 minutos. Os intervalos entre as erupções giram em torno de 90 minutos, e o horário é calculado com uma erupção de antecedência. O Old Faithful é um símbolo do Parque de Yellowstone e é um ícone norte-americano. Um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.